Sabe aquela sensação estranha de estar com alguém e, no fundo, sentir que algo não tá certo? Como se uma parte de você já soubesse que aquilo pode acabar mal. Eu já senti isso. E a verdade é que muitos homens ignoram os sinais. A gente se deixa levar pela beleza, pelo carinho momentâneo, pela ideia de estar com alguém, mas esquece de observar quem essa pessoa realmente é. Hoje, eu vou te falar sobre 5 tipos de mulheres que, muito provavelmente, vão te trair. E não é drama, não é julgamento, e é realidade. Uma realidade que, se eu tivesse entendido antes, teria evitado algumas feridas. E antes que alguém venha com aquela de nem toda mulher é assim, já vou deixar claro, eu sei. Assim como nem todo homem é igual. Mas aqui, o papo é reto. Eu tô falando de padrões, comportamentos, sinais que a gente tende a ignorar se que os estoicos já alertavam, de um jeito ou de outro. Porque viver de forma racional, firme e com o olhar voltado para a verdade exige coragem. E coragem também é saber quando se afastar, mesmo que o coração diga o contrário. Tem coisa que o tempo mostra. Mas tem coisa que a gente só aprende quando quebra a cara. O problema é que algumas dessas lições custam caro, se às vezes o preço é a nossa paz, a nossa autoestima, ou até a nossa sanidade. Eu não quero isso pra você. Por isso, se você já se envolveu com alguém que te sugava emocionalmente, te fazia sentir menos, ou jogava com a sua mente, e esse vídeo é pra você. Porque reconhecer esses perfis é o primeiro passo para se libertar. E olha, não é sobre virar paranoico, desconfiar de todo mundo, se fechar pro amor. Longe disso. É sobre saber quem merece a sua confiança, se quem só tá ali para preencher um vazio dela mesma, te usando como escada emocional. Os estoicos diziam que a maior liberdade é aquela que vem de dentro, quando a gente se conhece de verdade. E se conhecer também é entender quem a gente atrai, e por quê. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te contar pode não só te proteger de uma traição, mas também abrir os teus olhos para algo ainda mais importante, a responsabilidade que você tem sobre quem escolhe deixar entrar na sua vida. Porque no fim, o que define a nossa paz são as escolhas que a gente tem coragem de fazer. Eu lembro bem da primeira vez que me envolvi com uma mulher assim. Ela era linda, magnética. Daquelas que, quando entra num lugar, todo mundo olha. E ela sabia disso. Na verdade, ela precisava disso. Cada olhar, cada elogio, cada mensagem no direct era um lembrete de que ela ainda era desejada. No começo, eu até achava isso sedutor. O brilho dela iluminava a sala, mas eu não percebi que, no fundo, aquele brilho vinha da carência, não da essência. Com o tempo, tudo ficou claro. Não importava o quanto eu estivesse presente, o quanto eu fosse leal ou carinhoso, nada era suficiente. Era como se ela tivesse um buraco emocional que eu nunca conseguiria preencher. E não é que ela fosse má. Era só alguém que ainda não tinha aprendido a se bastar. Os estoicos diziam que a verdadeira força está na autossuficiência, na capacidade de encontrar valor em si mesmo. Ela, infelizmente, não havia chegado lá, se isso me arrastava junto com ela. A necessidade constante de atenção fazia com que os limites fossem testados o tempo todo. Um dia era uma conversa inocente com um ex, no outro era uma foto provocante nas redes, só para se sentir bem. Ela dizia que era liberdade, empoderamento. Mas no fundo, era insegurança fantasiada. E sabe o pior? Eu me peguei tentando competir com o mundo inteiro. Um erro clássico. A partir do momento que você entra numa disputa por atenção com o universo, você já perdeu. Nessa fase, eu aprendi na marra uma lição estoica: do que está fora do meu controle não deve roubar minha paz. Mas ali eu estava, vivendo refém das ações de outra pessoa. Tentando controlar o incontrolável. Acordava angustiado, dormia desconfiado. E isso, irmão, não é amor. É prisão emocional. Uma das maiores armadilhas que alguém pode cair. O mais perigoso desse tipo de relacionamento é que ele te enfraquece aos poucos. Você vai abrindo mão de pequenas coisas, vai se moldando, se anulando, até o dia que se olha no espelho e não reconhece mais quem se tornou. E tudo isso por alguém que nunca olhou verdadeiramente para você,
porque estava ocupada demais buscando reflexos nos olhos dos outros. A traição, nesse caso, não é sempre física, mas quase sempre é emocional. Porque quando alguém busca for o que deveria construir dentro, cedo ou tarde, ela encontra alguém disposto a oferecer isso. E você vira só mais um capítulo. Os estoicos ensinavam que devemos escolher com sabedoria quem deixamos entrar na nossa vida, porque isso determina a qualidade da nossa jornada. E ali, eu escolhi errado. Se você está com alguém que precisa constantemente da aprovação do mundo, meu conselho é direto: o observe. Sinta. E se for preciso, se afaste. Porque amar alguém não pode significar se perder de si mesmo. A mulher que vive de validação externa não te trai por maldade, mas pela incapacidade de amar sem estar carente. E ninguém merece viver implorando por algo que deveria ser natural: respeito e lealdade. Tive um relacionamento com uma mulher que simplesmente não suportava o silêncio. O vazio da própria companhia parecia gritar dentro dela. Sempre precisava estar com alguém, sair com alguém, falar com alguém. E quando eu perguntei por quê, ela me disse: eu só me sinto viva quando tô com outra pessoa. Na hora, eu não vi o perigo. Achei que era só carência. Mas depois percebi que era dependência emocional disfarçada de afeto. Essa é a mulher que pula de relacionamento em relacionamento como quem atravessa um rio por pedras. Nunca termina algo sem já ter outro plano, outro colo, outro alguém. E se você estiver com ela, prepare-se, porque na primeira instabilidade, ela já estará procurando por outro porto seguro. E você? Vai ficar ali, tentando entender onde foi que perdeu ela, sem perceber que ela nunca esteve inteira com você. Os estoicos diziam que devemos ser suficientes dentro de nós mesmos. Que a paz começa quando deixamos de depender dos outros para nos sentirmos completos. Mas essa mulher ainda não chegou nesse estágio. Ela busca no outro aquilo que deveria cultivar em si mesma: firmeza, direção, propósito. E isso é um terreno fértil para traição. Porque ela não trai por maldade, mas por necessidade. Ela precisa de alguém, qualquer um, que a tire de si mesma. Eu, ingenuamente, tentei ser esse alicerce. Quis ser o cara estável, presente, constante. Mas me tornei o pano de fundo da busca dela por algo que nem ela sabia o que era. E quando as coisas ficaram difíceis, como sempre ficam em qualquer relação real, se ela simplesmente se foi. Sem aviso, sem conversa. Porque ela não sabe lidar com crises, só com substituições. Relacionar-se com alguém assim é como tentar encher um balde furado. Não importa o quanto você ofereça amor, cuidado, presença, nunca vai ser suficiente. Porque não é sobre você. É sobre o vazio que ela carrega. E enquanto ela não encarar esse buraco de frente, ela vai continuar tentando preenchê-lo com outros rostos, outros corpos, outras histórias. Essa mulher não trai por desejo, mas por pânico do abandono. Ela não suporta a ideia de ficar sozinha com seus próprios pensamentos, e por isso sempre mantém uma porta aberta, um plano B, uma conversa inocente engatilhada. E você, se não estiver atento, vai achar que está sendo amado, quando, na verdade, só está sendo usado como escudo contra a solidão. Se tem algo que aprendi como homem e como seguidor do estoicismo, é que estar só é melhor do que mal acompanhado. A mulher que não sabe ficar sozinha é perigosa, porque ela não te escolhe com clareza, se ela te escolhe por medo. E o amor que nasce do medo, e não é amor. É carência. E carência atrai. Sempre. Eu já estive com uma mulher que, mesmo sem falar o nome dele o tempo todo, carregava o ex em cada gesto, em cada desabafo e até nos silêncios. E isso, meu amigo, é uma prisão invisível. Você acha que está vivendo um novo começo, mas, na verdade, entrou num capítulo que nem é seu. É só a continuação de uma história mal resolvida, se você está ali, sem saber, como figurante. No início, parecia tudo normal. Ela dizia que estava pronta para algo novo, que o passado ficou para trás. Mas com o tempo, os sinais surgem. Comparações sutis. Reclamações disfarçadas. Uma defensiva exagerada quando certos assuntos vêm à tona.
Era como se ela estivesse comigo, mas sempre com um pé num mundo que já deveria ter acabado. E eu tentava provar que era diferente, que era melhor, que podia fazer ela esquecer. Mas a verdade é que você nunca vai curar alguém que não quer se curar. Os estoicos ensinavam a aceitar o que não se pode controlar. E nada é mais fora do nosso controle do que os sentimentos não resolvidos de outra pessoa. Tentar competir com o passado é uma guerra perdida, porque ele não está mais aqui para errar, só para ser idealizado. E isso, acredite, é mais sedutor do que parece. Essa mulher vive de memórias, não de presença. Ela compara, ela revive, ela reconstrói o ex como se fosse um herói trágico. E você, por mais que se esforce, vai acabar pagando por erros que nem cometeu. Pior, vai se moldar, se esforçar, se dobrar para tentar ocupar um lugar que já foi de outro. Mas você nunca vai ser ele, se, ironicamente, é isso que ela mais vai cobrar. Uma das coisas mais cruéis disso tudo é o jogo emocional. Ela diz que quer seguir em frente, mas age como quem ainda está presa. Você sente que está competindo com um fantasma. E por mais que tente trazer o presente pro centro da relação, o passado sempre volta, sempre invade, sempre contamina. É ex curtindo stories, é conversa inofensiva na DM, é lembrança nostálgica em dia de chuva. Tudo isso minando sua paz. E aí vem o golpe, e na primeira crise, ela volta os olhos para onde sempre estiveram. O ex. Ou pior, o próximo que fizer ela sentir o que o ex fazia. Porque, no fundo, ela não está com você. Está apenas tentando resgatar uma sensação. E isso é traição emocional desde o primeiro instante. Não porque ela deseja outro, mas porque nunca deixou de pertencer a ele. Se você sente que está com alguém que ainda vive presa ao passado, aceite, você não é prioridade. Você é distração. E o estoicismo me ensinou algo que aplico até hoje: nunca mendigue lugar onde você deveria ser celebrado. A mulher que nunca superou o ex, cedo ou tarde, vai te trocar. Não por ser cruel, mas por estar confusa. E você não merece viver refém da confusão de ninguém. Uma vez, me envolvi com uma mulher que parecia ter um radar ligado o tempo todo, buscando atenção, elogios, curtidas. Ela era linda, inteligente, engraçada e carente de aprovação em cada gesto. Não importa o quanto eu estivesse presente, o quanto eu dizia que ela era incrível, nunca bastava. Ela precisava que o mundo inteiro dissesse isso para ela. E quando o mundo não dizia, ela ia atrás, se isso incluía outros caras. No começo, eu achei que era só insegurança. Que com o tempo, com carinho, ela ia se sentir mais segura, mais firme. Mas logo percebi que não era falta de amor, era um vício em ser desejada. E vícios, como os estoicos diziam, escravizam. Ela era refém da necessidade de se sentir vista, lembrada, validada. E, por mais duro que isso seja, quem vive assim, vive disposto a ultrapassar limites, inclusive o da fidelidade. É fácil se enganar com esse tipo de mulher. Ela te envolve, te elogia, te coloca num pedestal. Mas logo você percebe que o pedestal é rotativo. Hoje é você. Amanhã, é alguém da academia, do Instagram, do trabalho. Não porque ela ama todos eles, mas porque precisa ser amada por todos. A autoestima dela não vem de dentro, vem de fora. E isso é um terreno perigoso. Eu lembro de noites em que ela passava mais tempo nos stories do que olhando nos meus olhos. Cada curtida era como um gole de atenção. Cada comentário era uma dose de ego. E, na ausência disso, ela ficava inquieta, seca, fria. Como se minha presença fosse pouco. Como se eu fosse só mais um ponto de apoio até a próxima chuva de notificações. E, cara, isso machuca. Por que você se entrega de verdade se percebe que está sendo trocado por migalhas digitais? O estoicismo ensina a cultivar o contentamento interior, a viver de acordo com a virtude, não com a vaidade. Mas ela vivia para o aplauso. E quem vive para ser aplaudido, um dia vai virar as costas para quem realmente a ama, só para ouvir palmas de estranhos. É triste, mas é real. E eu precisei me afastar não por orgulho,
mas por sanidade. A traição, nesse caso, nem sempre é física. Às vezes, é emocional. É flerte constante. É mensagem no inbox escondida. É manter-se por perto só para inflar o ego. E quando você questiona, ainda ouve que está sendo inseguro. Mas, no fundo, você sente que está sendo enganado. Não por um ato isolado, mas por um padrão. Um ciclo que se repete. Se você está com uma mulher que precisa constantemente da validação de outros homens, entenda, o problema não é você, é o vazio dentro dela. E até que ela aprenda a se amar sem depender da aprovação alheia, ela vai buscar esse amor nos lugares errados, se isso, mais cedo ou mais tarde, vai te destruir. Os estoicos diriam, prefira a dor da verdade à ilusão do prazer momentâneo. E foi exatamente isso que me salvou. Cara, se tem uma coisa que aprendi com o tempo, se com o estoicismo, é que tudo que é de verdade não precisa chamar atenção. E foi exatamente isso que eu não percebi quando me envolvi com uma mulher que vivia de aparência. Era tudo impecável, o feed, o corpo, as frases de autoajuda, mas dentro, era só vazio, comparação e insegurança maquiada de poder. No começo, é fácil cair nessa armadilha. Ela te impressiona com a postura, com o jeito, com aquele discurso de mulher independente. Mas com o tempo, você nota que tudo é construído para fora, nada é para dentro. Ela escolhe o restaurante para postar. Escolhe o livro para parecer culta. Escolhe a legenda para parecer evoluída. Mas no íntimo, não sustenta nenhuma dessas versões. E quando a imagem entra em crise, o relacionamento vira um palco, se você, um figurante de novo. O estoicismo me ensinou a diferenciar o que parece do que é. E essa mulher parecia ser tudo, mas não era nada de verdade. Ela se importava mais com o que os outros achavam do nosso relacionamento do que com o que a gente vivia de fato. E quando a aparência não era perfeita, ela surtava. Porque o que ela mais temia era ser vista sem filtros por mim, por ela mesma, pelo mundo. E aí é que mora o perigo. Porque quando algo dá errado, se sempre dá, ela não tenta resolver, tenta encobrir. Não busca conexão, busca controle. E se alguém aparecer com uma proposta de cena melhor, mais luxuosa, mais instagramável, ela vai. Não por maldade, mas por fragilidade. Porque, na real, ela nem sabe quem é sem aplausos. Um dia eu perguntei, e se ninguém estivesse olhando, você estaria aqui comigo agora? Ela hesitou. E naquela hesitação, eu entendi tudo. Ela não queria um relacionamento, queria uma vitrine. E eu era só o item da vez. E, cara, isso dói. Porque você quer ser visto pela alma, não pela embalagem. Mas para quem só enxerga o mundo por likes, a alma é invisível. Traição, nesse caso, vem quando ela encontra alguém que oferece um cenário mais brilhante, se não melhor, mais real, mais profundo, só mais postável. E aí você percebe que perdeu para um holograma. Não porque você não era suficiente, mas porque ela nunca buscou profundidade, só performance. Os estoicos sempre diziam, e não se iluda com o que brilha por fora, observe o que permanece em silêncio. E o silêncio dela, quando não havia plateia, dizia tudo. Se você sente que está com alguém que só ama quando o mundo está assistindo, cuidado. Você não está vivendo um amor, está atuando numa peça. E o roteiro nunca é seu. Essa aqui, talvez, tenha sido a experiência mais difícil que eu vivi. Me relacionei com uma mulher que, no fundo, não me via como eu era. Ela me via como um símbolo, o símbolo de todos os homens que a machucaram. E eu, que só queria construir algo em paz, acabei virando um inimigo invisível dentro da própria relação. Ela dizia que queria algo sério, verdadeiro. Mas qualquer erro meu, por menor que fosse, virava uma tempestade. Uma resposta mais fria, um atraso, uma mudança de tom, tudo era interpretado como ameaça, como traição iminente. E eu tentava explicar, acalmar, ser o oposto do que ela temia. Mas não adiantava. Porque o problema não era eu, era o trauma que ela nunca curou. O estoicismo me ensinou a não tomar como pessoal aquilo que é reflexo do outro.
E foi assim que eu consegui entender que ela não me traía por desejo, mas por defesa. Era como se, no fundo, ela acreditasse que seria traída de qualquer jeito, se então, para não ser a vítima de novo, ela preferia ser a primeira a quebrar o pacto. E isso é devastador. Porque você dá tudo de si, com honestidade, com entrega e, ainda assim, não é suficiente. A sombra do passado dela é mais forte do que a sua presença. E viver assim é como andar num campo minado, qualquer passo em falso vira acusação, distanciamento, frieza. Até o carinho vira suspeita. Esse tipo de mulher trai não por prazer, mas por proteção. É uma defesa distorcida, onde machucar primeiro é sinônimo de controle. Mas isso não é amor, se é medo. E relacionamentos guiados pelo medo estão condenados ao fracasso desde o início. Você vira refém da instabilidade, do ciúme, da autossabotagem dela. E por mais que doa, a verdade é que só ela pode se libertar disso. Só ela pode se olhar com compaixão e curar essas feridas. Você pode ser luz, mas ela vai continuar vendo escuridão se estiver olhando pelos óculos da dor. E o preço que você paga por tentar ser o curador é alto demais, em sua paz, sua autoestima, sua liberdade. Os estoicos diziam, e não se afogue tentando salvar quem se recusa a nadar. E foi esse pensamento que me libertou. Quando percebi que eu estava sendo condenado por crimes que nunca cometi, entendi que minha liberdade era mais importante do que minha insistência. E se você sente isso também, não hesite, saia. Porque, cedo ou tarde, ela vai te trair, não porque te odeia, mas porque ainda odeia o passado dela. Essa é, talvez, a mais comum, se a mais perigosa. Porque ela não te trai por malícia, nem por trauma, nem por vaidade. Ela te trai por confusão. Por imaturidade. Por não saber o que sente, nem o que quer. E isso, meu irmão, é um veneno silencioso. Porque, no começo, parece encantadora. Mas aos poucos, vai corroendo tudo o que vocês constroem. Ela muda de ideia como quem troca de roupa. Hoje, te ama. Amanhã, quer espaço. Depois de amanhã, volta com 1000 promessas. E você, que tem sentimentos de verdade, vira refém desse ciclo. Um dia você é tudo, no outro, é nada. Ela some, volta, testa seus limites e você vai cedendo, acreditando que, em algum momento, ela vai se decidir. Mas o estoicismo me ensinou que viver bem é viver com clareza. E quem não tem clareza, vive em caos, se arrasta os outros junto. Essa mulher não te traz só no corpo, mas na palavra, na intenção, na ausência de direção. Ela diz que quer uma coisa, mas faz outra. E a confusão dela vai te exaurindo. Você tenta dar estrutura, mas ela não quer estabilidade, quer emoção, novidade, adrenalina. E é aí que mora o perigo. Porque na primeira dúvida, no primeiro impulso, no primeiro olhar diferente, ela vai. Não por maldade, mas por instinto. Porque ela ainda não sabe o que vale mais, a leveza de um amor constante ou o arrepio de uma aventura. E quem vive assim, vive em constante risco de escapar-se inclusive daquilo que jurou querer. Eu tentei. Fui paciente, fui presente, fui firme. Mas quanto mais eu me entregava, mais ela recuava. Era como tentar abraçar o vento. E quando a traição aconteceu, nem fiquei surpreso. Porque, lá no fundo, eu já sabia, ela nunca esteve inteira. Nunca foi só minha. Nem dela mesma, para ser sincero. A mulher que não sabe o que quer é a mais difícil de deixar, porque você acredita que, com o tempo, ela vai amadurecer. Mas às vezes, a maturidade nunca vem. E você precisa ser maduro o suficiente por vocês dois, até decidir ir embora. Os estoicos diriam, e não coloque sua paz nas mãos de quem não domina nem os próprios impulsos. E foi isso que me guiou. Se você está com alguém assim, entenda, ela pode até mudar. Mas não enquanto você estiver sendo o cobertor das incertezas dela. E, sim, é duro. Mas mais duro ainda é viver esperando por alguém que não sabe se quer ser esperada. No fim das contas, a traição não é sobre o outro, se é sobre você. Sobre o que você aceita.
Sobre o quanto você se abandona tentando segurar quem já está meio fora. Sobre o quanto você fecha os olhos pro que o instinto já gritou lá no começo. Cada uma dessas mulheres que cruzou meu caminho deixou uma marca. Mas nenhuma delas me destruiu. Porque o que realmente me transformou foi o que eu escolhi aprender depois que tudo desmoronou. O estoicismo me ensinou que a dor é inevitável, mas o sofrimento é escolha. E quando você escolhe crescer, em vez de se vingar, quando escolhe refletir, em vez de se afundar, quando escolhe seguir em frente, em vez de mendigar migalhas, aí, meu irmão, você vira homem. De verdade. A verdade é que todo coração partido é uma chance. Uma chance de se conhecer. De rever seus limites. De se tornar mais forte, mais lúcido, mais seletivo. Porque a dor te mostra o que você nunca mais vai tolerar. E isso, por si só, já é uma vitória. Hoje, eu não carrego raiva de nenhuma delas. Nem mágoa. Só gratidão. Porque foram essas quedas que me fizeram levantar com mais consciência. E é isso que eu desejo para você também, em que transforme cada ferida em armadura. Que pare de se culpar por ser traído e comece a se orgulhar por ter saído inteiro. Lembre-se, e não é sobre quem te traiu. É sobre quem você decide ser depois disso. E se você tiver coragem de olhar para dentro, você nunca mais será o mesmo. Porque o verdadeiro estoico não se fecha pro amor, ele só aprende a amar com mais verdade, mais critério, acima de tudo, mais dignidade. E agora que você chegou até aqui, me responde uma coisa, qual dessas histórias mais se parece com a sua? Ou será que você viveu algo ainda mais intenso, mais cruel, mais inacreditável? Comenta aqui embaixo. Sua história pode abrir os olhos de outro irmão que está vivendo a mesma dor, ou pior, se culpando por algo que nunca foi culpa dele. Se esse vídeo te fez refletir, deixa o like. Se ele te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal. Porque aqui, a gente não foge da verdade, se a gente encara ela de frente, com filosofia, coragem e alma. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, não esquece, e nem toda perda é derrota, às vezes, é libertação.